Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero chamar aqui minha irmã Janete, vem cá aqui. Minha irmã Janete é do Projeto Videira, faz um trabalho com excelência ali com o Neto, né? Um trabalho com crianças. Minha irmã já esteve aqui outras vezes, né? Alguém já conhece ela. E assim, nós delegamos essa missão do culto da família, a Luciana, as demais irmãs, e a nossa irmã Janete, ela foi convidada para trazer a palavra hoje. Peço que a gente fique de pé, vamos orar por ela. Estende suas mãos para cá, querido Deus. Aqui está a tua serva, Deus, que veio trazer a palavra nesta noite. Tu conhece o seu coração, a sua vida. Ela está aqui, ó Deus, como vaso de honra. E nós te pedimos, cubra com a tua graça, com o teu sangue. Que ela seja, ó Deus amado, a tua voz aqui neste lugar. Em tudo que será feito, que será falado, ó Deus, esteja de acordo com a tua vontade. E que nós possamos sair daqui renovados, avivados pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Coloca a vida da minha irmã sob os cuidados do Senhor. E já quero te agradecer pelo resultado de tudo que vai acontecer aqui. Te agradeço, Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Esse. Amém? Amém. Pode sentar rapidinho, tá? Vou me apresentar. Como o pastor já falou, o pastor Levi. Eu sou a tia Janete, do Projeto Videira, eu me importo. Mas antes de ser a tia Janete, eu sou a esposa do Flávio, mãe da Flavinha, do Lucas, amiga de todas as Déboras. E me sinto muito à vontade aqui nessa igreja. Muito obrigada por vocês nos receberem tão bem. A gente se sente em casa. Estava hoje de manhã falando com o Senhor. Falei, Senhor, eu sei cuidar de criança. Eu não sei falar muito bem. Aí meu marido me deu uma cutucada. Não diga que você não sabe pregar. Eu falei, tá bom. Ele falou, tá falado. Eu sei que eu gosto de estar no meio de pessoas que eu me sinto bem. Então, eu estou bem. Eu sei que eu faço parte do corpo de Cristo, onde vocês também fazem parte. E mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar, né? Ou seja aqui, como hoje, ou seja na eternidade. Vamos nos encontrar. Eu quero dizer para vocês que o meu forte é cuidar de 300 crianças. Me dá a criança que eu... Mas eu não gosto muito, né, de que todo mundo fique olhando para mim. Mas eu sei que a palavra por si só, ela se frutifica. Então não sou eu que vou falar, a própria palavra, ela tem vida. Eu só vou citar, repetir e ela vai frutificar, né? Eu posso ler a palavra aqui e ir-me embora, que a palavra ela vai gerar em nós o propósito pelo qual ela foi enviada e nós ouvimos. Amém. Não é? Então, a partir disso, eu posso falar 5 minutos, 5 horas, 5 dias, não vai fazer diferença, vai frutificar na proporção para a qual ela foi enviada. Então, eu agradeço em nome de Jesus pelo convite da Luciana, pela confiança da igreja, e por conhecer novas pessoas e dizer para vocês que apesar de nós não congregarmos aqui, a gente se sente parte dessa família, tá? Muito obrigada por isso. Eu gostaria de compartilhar então com vocês a palavra de Deus em Jeremias capítulo 31, versículo 31. E eu gostaria que alguém pudesse ler, ficar de pé, e que lesse em voz alta essa palavra.
Jeremias 31 até o 33. Jeremias 31, do versículo 31 até o 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Amém. Só até aí. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uma palavra que parece que fica aqui na nossa cabeça é quando diz imprimirei. E naquela época não tinha impressora, né? Há um tempo atrás, vou contar um pouquinho do meu testemunho para a gente entrar ali na palavra. Quando eu era mais nova, a gente bem pobre, uma família grande, e a minha avó ela me levava para macumba. Toda sexta-feira, quando tinha sessão, a minha avó me levava. E eu achava que ir para macumba com a minha avó era must. Era um parque de diversões, era como se eu estivesse indo ao cinema, porque era o único lugar para onde eu saía. Minha família não me levava para festa, para passear. Então, eu ia para o centro de macumba como se eu estivesse indo passear. E eu ficava ansiosa esperando chegar sexta-feira, quando a minha avó se arrumava para me levar para o centro de macumba. E eu achava que aquilo ali era tudo, que era um lugar onde eu ia aprender coisas boas, apesar de ver tudo aquilo. E a gente sabe que não é um bom lugar, a gente sabe que não é ali que se encontra o verdadeiro Deus, a gente sabe disso tudo, mas eu, enquanto criança, eu ia para aquele lugar e achava que aquilo era muito legal. E até que um dia, nós morávamos num terreno onde todo mundo usava um só banheiro. Então tinha eu morava num barraco, eram muitos barraquinhos de toda a família e tinha um banheiro para todo mundo. E um dia, eu devia ser uma adolescente e eu estava muito oprimida, eu estava muito triste. E aí, nesse banheiro, a telha estava quebrada. E eu lembro que eu olhei para o céu, através daquela telha eu via a luz da lua. E eu olhei para aquela lua e eu disse, se existe um Deus maior que o Deus da macumba, eu quero esse Deus. Olha, uma criança que frequentava o centro de macumba, que não sabia que... Gente, sinceramente, eu não sabia que existia Deus. Eu não sabia que existia Jesus naquela idade. E eu falei, se existe um Deus maior que esse Deus da macumba, eu quero esse Deus. E parece que eu fechei os olhos e o Senhor veio ao meu encontro. Ele veio ao meu encontro. Eu não consigo contar para vocês como que ele chegou. Parece que depois daquela oração, o Senhor, ele se apressou em vir ao meu encontro. Então, daqui a pouco, alguém de uma igreja já estava pedindo meu pai para me levar para a igreja com ela e hoje eu estou aqui. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque como nós estamos aqui hoje falando sobre família, e o Senhor está dizendo, ali, essa palavra, ela conta a história de Jeremias. Deus, ele preparou todo um povo, ele chamou um povo para chamar pelo nome dele. E esse povo virou as costas para o Senhor. Diante de tudo que Deus fez, ainda assim esse povo virou as costas. E Deus ali, a gente percebe que Deus falava, Deus tinha intimidade, Deus era muito mais próximo, né? E aí aquele povo ainda assim pecou contra o Senhor. E Jeremias, ele ficou no meio, entre aquele que trazia a mensagem e
povo. Então, muitas das vezes, Jeremias foi oprimido, ridicularizado. Por quê? Porque ele pregava algo que o povo não acreditava. Ele dizia: olha, está vindo aí um grande povo que vai levar todo mundo como escravo. E o povo não acreditava. E Jeremias falava e o povo não acreditava. Até um ponto que Deus, depois de ter falado com Jeremias tudo o que ia acontecer, Deus falou assim: ó, mas vai chegar um tempo e vai chegar um povo que eu vou imprimir no coração deles a minha palavra. Sabe o que Deus quis dizer com isso? E eu trago para mim. Muitas das vezes a gente pensa que o meu cônjuge, o meu filho, a minha mãe, a minha avó vai aceitar Jesus ou vai conhecer o Senhor Jesus dependendo de mim. Eu tenho que subir um monte de costas, eu preciso morar dentro da igreja, eu preciso fazer uma porção de promessa, quando não é nada disso. A palavra de Deus, ela tem todo o poder. Alguém orou por mim, e não foi minha família, porque era todo mundo espírita. Alguém orou por mim. Essa oração que o pastor fez hoje aqui no altar, como ele disse, está já mudando a realidade das pessoas pelas quais foi feita a oração. Então, quando Jeremias ele diz aqui, no versículo que nós acabamos de ler: vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel. E ele diz também: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, aliás, escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu tive encontro com Deus, Deus teve encontro comigo sem eu conhecê-lo. Sabe o que nós precisamos? Eu tenho uma filha, a Flavinha ali, que casou ano passado. Tenho o Lucas, que tem 22 anos, mas não significa porque eu criei eles dentro da igreja que eles não estão livres de ter os problemas que eles vão passar. Nós podemos trazer filhos para a igreja até os 18 anos. Depois dos 18 anos, nós precisamos confiar que a palavra de Deus pela qual nós andamos vai frutificar no coração dos nossos filhos. Eu estou falando isso porque a gente passa por fases. Quando é pequenininho, o que a gente faz? Vai tomar banho, que a gente vai para a igreja. Quando cresce, o que a gente faz? Ah, mãe, não quero ir para a escola dominical. Ah, você vai para a escola dominical sim. Mas e depois que casa? E depois que termina a faculdade, que arruma o seu trabalho, que tem a sua vida? Como é que é isso? Aí eu vou repetir uma frase que eu costumo dizer: a gente não pode pirar na batatinha, a gente não pode ficar desesperado. Nós precisamos confiar que os nossos filhos são promessas do Senhor, que a nossa família é promessa do Senhor. Muitas das vezes Satanás, ele faz com que a gente pare de viver as promessas de Deus por causa do medo. A gente fica com medo que aconteça algo que ainda não aconteceu. E aí a gente para de adorar o Senhor por aquilo que Ele nos prometeu. E a gente fica desesperado. Ai, meu Deus, será que meu filho vai se desviar? Ai, meu Deus, o que meu filho está fazendo? O que a minha filha está fazendo? O que vai ser do meu casamento? Ei, calma. O Senhor lançou uma palavra sobre a tua vida. E essa palavra vai se cumprir. A minha mãe costuma dizer que doença não dá em árvore. A palavra de Deus é para mim e para você, não é só para a árvore. Ela vai se cumprir. Tá bom, tia Janete, mas enquanto ela não se cumpre, o que eu faço? Vive um dia de cada vez. Ah, tia Janete, é muita coisa. Vive uma hora de cada vez. Nem uma hora, vive um minuto de cada vez. Aquele que prometeu, ele vai cumprir. Sabe o que ele disse para Jeremias? Ele disse assim: é possível o sol não nascer? É possível a lua não nascer? Então é impossível que a minha palavra não se cumpra. Ou o que a gente está fazendo dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra dele toda semana, dia após dia, se nós não vamos viver exatamente aquilo que a palavra dele nos promete? E na dúvida, Satanás entra. Satanás entra na nossa vida quando nós duvidamos. Então, se nós temos promessa do Senhor,
Olha só, eu fui alcançada dentro de um banheiro por causa de um buraco no teto. Eu vi a lua e pela lua eu disse: se existe um Deus maior que o Deus da macumba, eu quero esse Deus. E Deus, ele veio correndo ao nosso encontro. A nossa oração é a maior arma contra o inferno. A palavra do Senhor diz que a terra está submissa ao homem. Se a terra está submissa ao homem, o que dirá a autoridade que nós temos sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família? E aqui no versículo 33, 9, vamos lá. O Senhor diz que Ele vai imprimir a palavra dEle e as promessas dEle no nosso coração. O Senhor diz que nós devemos descansar nele e na palavra dEle. E no versículo 33, no 33, versículo 9... Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Nós precisamos usar mais vezes essa arma aqui. A gente acredita no que é dito na televisão, a gente acredita no que o vizinho está falando, a gente acredita em tanta coisa, mas nós esquecemos de buscar o Senhor e a palavra dele. E nesse versículo 9, você pode tirar Jerusalém e colocar o seu nome, ok? Vamos fazer esse exercício? Nós vamos tirar a palavra Jerusalém e nós vamos colocar o seu nome. Você pode colocar isso. Nós vamos ler por aqui, tá bom? Para poder todo mundo falar igual. Então, no lugar de Jerusalém, eu vou colocar meu nome, o pastor Levi vai colocar o nome dele, vocês vão colocar o nome de vocês. Gente, mais uma vez eu quero dizer para vocês: toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. Nós temos lá no Projeto Videira 300 crianças. Filhos de bandido, de traficante, de viciados. Na realidade dessas crianças, quem olha para elas vai dizer que não tem mais jeito. Mas a palavra do Senhor me disse: alarga suas tendas, fortalece as suas estacas, porque eu vou aumentar. Eu creio nisso. A palavra do Senhor também me diz que essas crianças vão ser as próximas missionárias. Elas são pequenininhas, de 4 a 14 anos. Não estou vendo nenhum missionário lá com meus olhos físicos, mas a palavra do Senhor falou e vai se cumprir. Não importa o que estou vendo, o que estão dizendo, vai se cumprir. E agora nós vamos colocar o nosso nome. Eu não vou falar no microfone o meu para não abafar o restante. E vamos falar com fé. Amém? Amém. Vamos lá. 1, 2, 3. Já me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é a tia Janete que está falando isso. É a palavra de Deus. Deus que criou o céu e a terra. O Deus que disse que vai mudar a nossa mentalidade, imprimindo na nossa mente a palavra dele. Glória a Deus. Imprimir significa que ele está tirando da mente dele e passando para nós. Como é que quando a gente imprime, como é que a gente faz? A gente digita no computador algo e aquele algo sai na folha. A palavra do Senhor está sendo impressa em
saindo dentro dos nossos corações. E depois o que vai acontecer com essa palavra? Ela vai frutificar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde quer que você esteja, pedindo ao Senhor para frutificar. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. O que é o pão? É o alimento, né, pastor? Se nós, como cristãos, nós não vivificarmos a palavra do Senhor em nós, quem mais vai vivificar? As crianças do Projeto Videira hoje aprenderam sobre Cosme e Damião. Elas aprenderam que eles eram missionários. Elas aprenderam que eles morreram por não querer se dobrar a adorar outro Deus. Elas aprenderam hoje que Jesus é doce. É o doce mais saboroso que elas podem provar. A palavra. Mas, tia Janete, quem te garante que elas não vão pegar doce? Ninguém me garante, mas eu sei que eu imprimi a palavra no coração delas. Glória a Deus. Né, pastor? O Senhor prega aqui, a palavra vai frutificar. E aí, tia Janete, eu não vou passar por prova? Vai, gente, quero dizer para vocês que vocês vão passar por prova. Sabe por quê? A verdade, ela precisa ser comprovada. Quando a gente ouve a palavra, nós precisamos comprovar ela na nossa vida. E a gente comprova através de quê? Das provas, das lutas. Então, nós precisamos, sim, passar pelas lutas e pelas provas para que a gente possa olhar para trás e dizer para o Senhor: muito obrigada. Não foi dinheiro, não foi sabedoria, não foi luta, foi a tua palavra, a palavra do Senhor. Para vermos as nossas orações se cumprindo na vida dos nossos filhos, dos maridos, das esposas, o pão tem que ser de cada dia. O maná foi de cada dia. E a nossa fé tem que ser 1 minuto a cada dia. Parece assim, ai, que pregação maravilhosa. Aí chega em casa, a luta vem, o que acontece? Aí você esmorece. Hoje mesmo a gente passou por tanta prova lá no projeto, pastor, que às vezes dá vontade de pegar a cabeça e enfiar num buraco e nunca mais sair de lá. Sabe o que a gente faz? A gente não coloca a cabeça no buraco, a gente coloca o joelho no chão. Quem é que, se eu perguntar hoje, não está passando por provas e por dificuldade? Todos nós. Mas a palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3. O que fala lá em Jeremias 33:3? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Sabe o que acontece? Nós queremos tudo para ontem. E o Senhor nos ensina no meio do processo. Jeremias, ele primeiro avisou para o povo que aquela cidade ia ser tomada. Jeremias foi preso, Jeremias continuou. Nós precisamos acreditar que nós não criamos filhos para povoar o inferno. E acabou. Nossos filhos são herança do Senhor. Eu tenho um filho adolescente, gente. Eu tenho um jovem, 22 anos, está fazendo faculdade. É a hora que a mentalidade, pastor, é passada limpa. Nós precisamos acreditar no ensino que nós demos aos nossos filhos e não nos desesperar. Porque na hora do desespero a gente tropeça, quem cai somos nós. E os nossos filhos precisam nos ver de pé para que eles continuem. Então, é só até aqui. Eu agradeço a oportunidade e que nós possamos permanecer com essa palavra que nós acabamos de ler. Vem dias, diz o Senhor, que eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá.
é você, somos todos nós. Ele está firmando uma nova aliança, não conforme a aliança que ele fez com os nossos pais. Minha avó era espírita, minha mãe era espírita. Deus fez uma nova aliança comigo, e através dessa nova aliança hoje nós temos 300 crianças debaixo da nossa responsabilidade para ensinar para elas essa nova aliança que o Senhor nos chamou. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, na mente lhes imprimirei as minhas leis. O que a gente precisa fazer agora? Viver. Precisamos viver essa palavra, precisamos confiar nessa palavra. Hoje de manhã eu falei assim para o Senhor: Senhor, o que eu vou falar lá, Senhor? O Senhor falou: fala o que você está lendo todas as manhãs. Compartilha com eles o que eu tenho falado no seu coração, que nós possamos confiar que a palavra do Senhor vai permanecer. Eu estava conversando com um rapaz que ele cuida de uma biblioteca. Ele estava me ensinando sobre catalogar livros, e ele disse que a Bíblia, ela não é catalogada. Na biblioteca, a Bíblia, ela não é catalogada, porque ela é um livro universal, ela representa todos os livros. Então, tu chega numa biblioteca, tem o número 01, 02, a Bíblia não, ela é única. Ela não pode ser catalogada. Se chega lá, eu quero a Bíblia, todo mundo sabe onde ela está, porque é a única verdade que liberta. E até os ímpios que não acreditam em Deus sabem que a Bíblia não pode ser catalogada. Eu achei isso muito legal. Nós temos a arma para abalar o inferno, que é a nossa confiança no Senhor. Não se desespera. Quando tiver difícil, um dia de cada vez. Não aguento. Uma hora de cada vez. Tia Janete, não aguento. Um minuto. Teve dias na minha vida, e aí eu já vou terminar, que eu e o tio Flávio, a gente estava passando por momentos tão difíceis, que a gente não sabia o que ia comer. Eu falava assim: Senhor, eu não sei nem como que eu vou pagar as contas do mês. Aí o Senhor falou: se preocupa um dia de cada vez. Eu falei: tá, Deus, mas um dia de cada vez eu quero te dizer também que eu não sei o que eu vou comer. O Senhor falou: então se preocupa com um minuto de cada vez. Então eu comecei a viver um minuto de cada vez. Passava um minuto, ai Deus, muito obrigada. Aí quando chegava na hora do almoço, tinha provisão. Quando chegava na hora do lanche, tinha provisão. Tanto que hoje, lá no Projeto Videira, pastor, eu não me preocupo com o que a gente vai comer na terça-feira. Eu só me preocupo um dia antes. Eu viro pro tio Flávio e falo: ih, Flávio, como é que vai ser? O que vai ser o lanche de amanhã? Aí ele fala: tem isso, não tem aquilo. Aí eu vou boto no grupo: gente, tá faltando isso para as crianças. Aí vem uma provisão, mas uma provisão. Então elas comem tudo naquele dia. Hoje ficaram meio chateados comigo que tinha uns biscoitos lá sobrando, pastor, que não dava para todo mundo. Eu falei: a gente já tinha dado biscoito semana passada, sobrou biscoito. Aí eu falei: gente, dá só para os pequenininhos. Aí sobrou biscoito. Eu falei: dá para os professores. Aí sobrou biscoito. Aí eu cheguei lá na rua, tinha umas crianças, falei: quantas crianças tem aí? 4. Pega lá, 4 biscoitos e dá para as crianças. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez tem multiplicação. Quando nós descansamos no Senhor, Ele completa, Ele multiplica. Agora, se a gente ficar assim: ai meu Deus, o que eu vou fazer semana que vem? Como é que vai ser ano que vem? Será que vou ter dinheiro para pagar? Aí o Senhor não está no futuro, Ele está no pão de cada dia, Ele está no hoje, Ele está nesse momento aqui. Deus está aqui, a gente nem sabe se Ele vai voltar depois que a gente botar o pé ali fora. Mas enquanto a gente está aqui, Ele está imprimindo no nosso coração a lei dEle. E isso é o que nós vamos apresentar Ele quando a gente chegar lá no céu. Eu não vou poder apresentar 300 crianças, o meu carro, a minha casa. Eu vou apresentar a palavra dEle que é viva, porque a palavra dEle viva é Ele em mim. Então quando eu chegar lá no céu, eu vou chegar cheinha dEle, porque a palavra dEle é Ele. Não é não? Então vamos nos alimentar da palavra do Senhor. É o segredo. A palavra de Deus é o maior tesouro que nós temos e ninguém pode tomar ela de nós. E Ele ainda diz que está imprimindo ela no nosso coração. Amém? Obrigada pela oportunidade, pastor. Obrigada, Deus. Obrigada. Vem cá, Flávio. Vem cá, Flávio.
Muito boa a palavra, objetiva. A irmã falou aqui do alimento, né? O povo de Israel, por não confiar em Deus, ajuntaram o maná. O que aconteceu? Estragou. Outra coisa que ela falou da Bíblia, eu tenho falado na igreja, né? Qualquer livro que você comprar, a única coisa que você vai levar do autor para casa é o autógrafo dele. A Bíblia é o único livro que o autor vai junto. Você já parou para pensar isso? É o único livro que você compra e o autor vai junto. É a Bíblia. Fique de pé. Eu pedi uma pastoria, soldado do quartel que é serviço. Ora pela irmã Janete, pela Flavinha, pelo Flávio. Muito feliz de estar hoje aqui e ouvir a palavra dessa irmã. Comecei um projeto lá na igreja chamado Projeto Timóteo, que eu entendo que se nós não cuidarmos da geração que vai ficar depois que nós partirmos, vai ficar complicado. Então precisamos instruir essa juventude, porque o diabo não está brincando de ser diabo não. Amém? Vamos orar. Pai, louvado e engrandecido é o teu nome. Eu te louvo pela vida da irmã Janete, por esse projeto, Pai, que tu me deu a graça de estar aqui hoje para ouvir, Senhor, e acreditar que é possível sim. À medida que a irmã Janete ia falando, eu me lembrava do Dr. George Miller de Bristol, que teve um orfanato depois da Segunda Guerra com mais de 3.000 crianças. E até hoje o nome de George Miller continua ecoando. Muitas daquelas crianças, Senhor, se tornaram nos magistrados da vida, se tornaram médicos, advogados, autoridades até mesmo no legislativo, nos poderes que existem. Assim, eu tenho certeza que dentro desse projeto, crianças se erguerão no meio da sociedade, Senhor, com autoridade, pregando o verbo. Deus, obrigado por esse projeto que vive pelo verbo e não pela verba, que é grato pelo recurso que chega, Senhor, mas que crê no Deus da provisão. Amém. Assim como naquela noite em que o médico, amigo de George Miller, e a moça que cuidava da dispensa falou: Senhor George, não há nada para o café da manhã. E o Senhor George responde para ela: o Senhor proverá. E naquela madrugada o recurso aparece. Um caminhão quebra e a ordem que veio do dono do mercado é que toda a mercadoria fosse entregue ao orfanato de George Miller. E naquela manhã todas as crianças estavam alimentadas. Pai, dizemos ao norte dele e ao sul não retenha. Dos quatro cantos, tu envia a provisão sobre essa obra, sobre esse projeto. Envia os agasalhos, a roupa, o calçado, Senhor, o alimento, o remédio, a provisão, a oração, o comprometimento de pessoas, de homens e mulheres na intercessão por essa causa. Pai, nós como igreja, hoje à noite erguemos as mãos aos céus pedindo por essa obra. Nós como igreja recebemos e somos incentivados a fazer por alguém, a erguer a nossa mão ao nosso próximo, a acreditar que é possível, acreditar que podemos sim, que temos sim, Senhor. Quantos hoje dizem que não tem, Senhor? Mas eu entendo que não tem realmente porque não dá, porque se dá, te teria para si. Porque a Bíblia diz que Ele dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Na medida que abrimos a mão para dar, certamente receberemos. Pai, toma a tua filha, toca dela, toca a cabeça, a bunda dos pés, toca essa jovem que representa toda essa estrutura. Toma esse amado nas tuas mãos, Senhor. Dê a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Que nunca falte força, Senhor, ao teu filho. Como diz lá em Isaías, no capítulo 10, versículo 27, acontecerá naquele dia que toda a carga será tirada do teu ombro e o jugo sairá do teu pescoço por causa da unção. Toda a carga será tirada do teu ombro e o jugo sairá do teu pescoço por causa da unção. Toda a carga será tirada do teu ombro e o jugo sairá do teu pescoço por causa da unção. Pai, nós como igreja nós abençoamos, nós revelamos palavra agora. Senhor, envia os teus anjos nesse lugar, envia os teus anjos nesse projeto, asperja o teu sangue ao cordeiro dos umbrais das portas, janelas e masculinas. Senhor, quando eles dormem, tu multiplica
presença. Ah, Senhor, assim como o biscoito que não acabava, não acabava, não acabava, não acabava. Ah, Senhor, tua palavra diz que aos seus amados tu dá enquanto dorme. Existem momentos no meio da guerra que o nosso dever é dormir para que o Senhor realize o milagre. Senhor, dê noite de sono de paz aos teus filhos. Dê noite de sono reparadora, Senhor. Revigoradora, Senhor, em nome de Jesus. E em cada lar aqui representado, em cada família, em cada irmão, Senhor, hoje é culto de oração da família. Eis-me aqui em cada lar, Senhor, aqui. Inclusive também no projeto que nós declaramos o escudo de proteção de Zacarias 2:5, no qual está escrito: eu mesmo, o Senhor, serei um muro de fogo ao redor da tua casa, e no meio dela resplandecerá a minha glória. Muro de fogo e glória de Deus sobre os nossos lares, sobre nossa família, sobre essa igreja que é um farol nesse lugar. Obrigado, Deus, pelo aniversário do mês de outubro dessa casa. Obrigado por esses anos, ela continua sendo um farol, aspergindo luz, atraindo os perdidos à salvação. Pai, obrigado pela vida do pastor Levi, da irmã Jandira, de toda essa igreja que se ergue e se mantém de pé nesse lugar chamado Coelho da Rocha. Está firmada sobre a rocha, estabelecida sobre a rocha que é Jesus Cristo. É nesse nome que nós oramos e te agradecemos e te aplaudimos com toda a nossa força e te glorificamos, Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me irei.
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez agradeço a Márcia, né? A Márcia, nossa amiga. Obrigado, Patrícia, Valentina. Tá bom, querida? Irmã Janete, já falei. Obrigado a todos os irmãos. Que possamos colocar em prática o que foi falado aqui. O salmista no Salmo 40 ele fala: esperei confiantemente pelo Senhor, ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Mas a Bíblia não diz o tempo que levou isso. Ele esperou. Que Deus quer de nós que possamos esperar confiantemente, não desesperadamente, angustiadamente, tristemente, confiadamente. Possamos esperar, porque o nosso Deus, vou usar aqui uma frase que o apóstolo Milton sempre usa: o nosso Deus, ele é um escândalo. Ele sempre fala isso. Nosso Deus é um escândalo. Ela quando falou que ela viu ali a luzinha pelo buraco do telhado no banheiro. Eu morei num lugar assim também quando eu era criança. Era no quintal e tinha um banheiro lá de fora. Aquela telha francesa, né? Quando chovia mais do lado de dentro que do lado de fora. Não é? E quando a irmã viu ali a claridade da lua e falou com Deus, né? Por esse Deus ser um escândalo, ele visitou a irmã pelo buraco do telhado do banheiro. Esse Deus é maravilhoso, ele é um escândalo. Ele é maravilhoso. Coloque sua mão no coração. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por ter falado no nosso coração, por nos alegrar nesta noite. Até porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Leva-nos em paz aos nossos lares. Conduza-nos, ó Deus, com a tua proteção, segurança. Conceda-nos, ó Deus, uma noite tranquila e nos dê um sono reparador. Que amanhã seja um novo dia para todos nós, independente se vamos levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo, o que importa, tu esteja do nosso lado, que tu seja o nosso guia. Eu te peço isso. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça, Deus é bom.